Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Dá um pouquinho mais de peso para mim no retorno, por gentileza. Primeiro Reis, capítulo de número 19, versículo 1. Aí, assim está ótimo. Nós estamos em uma série de mensagens aos domingos com o tema Encontros que Transformam. Todo encontro que Deus promove é uma transformação da parte de Deus para com o homem, e o objetivo é que nós sejamos transformados a cada dia que passe, cada encontro, na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Para tanto, nós vamos ler em 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo do 1 ao versículo de número 17. Glória a Deus, irmãos. Posso ler? Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se, de certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele também foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. O Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azazel rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azazel, matá-la ao Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-la-á Eliseu. E você diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, ainda dentro dos avisos, sábado nós teremos culto com os casais, tá bom?
E todos que são casados, aqueles que pretendem casar, é necessário vocês estarem aqui, amém? Então, sábado, 19 horas, nós temos esse encontro que vai ser bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o texto em que lemos, como vocês já sabem, eu gosto de pregar de forma expositiva, e para tanto se faz necessário uma leitura para você entender o contexto, uma leitura mais ampla. É diferente do que ler um versículo isolado apenas. Então a forma expositiva é o que cura a igreja. Nós vamos nos deter dentro daquilo que está escrito, não vamos sair fora, porque a razão da igreja ser curada é a palavra de Deus, a revelação da palavra, saber a Jesus. No contexto de 1 Reis, no capítulo de número 19, o contexto imediato é o capítulo de número 18. E no capítulo de número 18, do primeiro livro de Reis, há uma crise nacional, uma crise que se instalou naqueles tempos, devido a uma palavra que o próprio profeta Elias proferiu. A palavra que o profeta Elias proferiu é que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses. Ele profetiza dizendo: vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. A intimidade deste homem para com Deus é algo assustador. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quanto mais intimidades nós temos com Deus, tanto mais o Senhor vai revelar quem Ele é para aquele que está diante dEle, e tanto mais o Senhor vai entregar para aquele que Ele está revelando. Mas a verdade é que diante da intimidade de Deus Ele vai mostrar a aliança que Ele tem para conosco, e a aliança que Deus tem para conosco é uma aliança eterna, uma aliança que se quebra por qualquer coisa. Aliás, pela parte de Deus, essa aliança nunca se quebra. Então Elias é um destes homens que parece que ele está em outro nível, parece que ele está em outro patamar espiritual. Mas se nós formos ler o livro de Hebreus, você vai ver que Elias, que fez descer o fogo dos céus, era homem como eu e você. A ousadia de Elias é porque ele estava diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus, ela é tão constrangedora quando nós chegamos, que nós ficamos sem lugar. Nós achamos que nós não somos dignos de estar diante da presença de Deus. Quando Ele nos encontra e quando Ele fala conosco, até os nossos ossos tremem e nós pensamos que vamos morrer. E na verdade nós morremos mesmo, irmão. Morremos por nossas vontades, nossos desejos. Dado diante da presença de Deus, que Elias disse: eu estou diante da presença do Senhor, e eu digo que não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. O Senhor também faz uma aliança e nos mostra o propósito dele para nós aqui nessa terra. Eu digo simplesmente que é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus, e o dia que você entrar uma vez sequer, tão somente diante dessa presença, você nunca mais achará outro lugar interessante. Você vai viver nessa terra, irmão, você vai andar por aqui, por esta terra, você vai negociar, você vai comprar, você vai vender, você vai casar, você vai se dar-se em casamento, vai viver a sua vida, mas você sempre vai lembrar daquele lugar da presença. Era o lugar em que o profeta Elias estava, diante da presença do Altíssimo. O Senhor lhe entrega o projeto, lhe entrega a aliança, o Senhor faz aliança com ele. Esta crise de 3 anos e meio sem chuva, devido ao fato da profecia de Elias, mas a pergunta é: por que Elias profetizou que não haveria chuva e nem orvalho durante ou mais de 3 anos e meio? Qual foi o motivo disso? Havia uma miscigenação, uma mistura de culto a Deus em Israel. Da manhã até o meio-dia eles adoravam a Baal, do meio-dia até a tarde eles adoravam a Deus, Jeová. Deus, ele não vem em cultos misturados. A honra e a glória é tão somente para Deus, irmãos. O motivo de Elias profetizar: não haverá chuva, não haverá orvalho, e com isso as suas consequências, porque quando não chove não tem plantio,
E se não tem plantio, não tem agricultura, é lógico que não vai ter nenhum comércio funcionando, porque tudo depende da chuva. A nossa região é uma região agrícola, e quando não chove, irmão, olhe para mim aqui, olhe para mim, quando não chove, nós ficamos preocupados, não é mesmo? E quando chove muito, nós também nos preocupamos, sim ou não? Aqui na nossa região. E aqui no sul do Brasil, quando não chove, não tem agricultura, e parece que é o carro-chefe, né, da nação brasileira. Aqui esses 3 estados do sul, e também é um impacto em toda a nação. Eu estou dizendo para vocês, de uma grande crise que um homem profetizou, e Deus falou no céu, ok, eu vou permitir que esta crise venha sobre a nação de Israel. E a crise desceu sobre a nação de Israel, irmãos. Quando esta crise assolou, não assolou 3 dias, não assolou 3 meses. Deus todavia continuou sendo o Deus de Israel. Deus todavia continuou sendo o Deus da aliança, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, amém? Deus continuou sendo Deus. Olha aqui para mim, irmãos, olha, desliga o celular, irmão, você está na mensagem, olha aqui para mim. Deus continuou sendo Deus, amém? Deus, ele não vai quebrar a aliança dele, da parte dele nunca, porque Deus é o Deus da aliança eterna. Não importa onde o Rafael vá, não importa quem eu seja, não importa o que você faz, não importa o que você virou, o que você deixou de fazer, Deus continua sendo o Deus da aliança que fez com você. Deus é o Deus da aliança com Elias. E depois de 3 anos e meio, gravíssima seca sobre a terra, então Deus, irmãos, ordena, aliás, melhor dizendo, para Elias, vai para o cume do Carmelo. Ele vai para o Carmelo. Daí que eu coloco o tema dessa mensagem, o encontro entre Deus e Elias, do Carmelo a Horebe. Todo encontro vai produzir algo na vida daquele homem que Deus encontrou. Deus diz para Elias, sobe no monte Carmelo. Vai lá no Carmelo, reúne os profetas de Baal, os profetas de Acera. Irmãos, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, 850 profetas, 400 profetas vendidos, 400 profetas de Acera, profetas que se assentaram à mesa de Jezabel, profetas que trocaram o seu ministério por ouro, por prata, profetas que falavam e profetizavam aquilo que aquele espírito de Jezabel, que estava governando Israel até então, eles profetizavam aquilo que favorecia Jezabel, mas Deus tem um profeta só que está na ativa, os outros 700 ou 7.000 profetas estão escondidos, mas Deus está contando com um. Mais Deus é a maioria, meu irmão. Mais Deus é a maioria, minha irmã. Mais Deus, olha aqui para mim, pai de família, mais Deus é a maioria. Ei, jovem, olha aqui para mim, mais Deus é a maioria. Ei, obreiro, mais Deus é a maioria. Pastor, parece que eu estou sozinho. Não, Deus está contigo, então você é a maioria com Deus. Você está me entendendo? Mais Deus não perde a batalha. Deus manda um profeta, reúne todos eles lá, e ele se encontra com o rei, e eles sobem no Monte Carmelo. E o Carmelo é interessante, irmão, que o significado do Monte Carmelo é jardim, pomar, terra fértil. Deus está dizendo, suba na terra fértil, suba no Carmelo, vá lá em cima do jardim, reúna os profetas nesse lugar, isso aqui é profético. Então ele sobe lá com aqueles profetas. O que acontece em cima do Carmelo é algo interessantíssimo, porque todas as vezes que nós estamos posicionados aonde Deus nos ordenou a estar, naquele lugar vai acontecer avivamentos. Todas as vezes que nós nos posicionamos no lugar aonde Deus ordenou que nós nos posicionássemos, haverá avivamentos. Ele sobe no cume do Carmelo, e lá no cume do Carmelo ele arruma o altar. A primeira coisa, que quando eu chego num ambiente espiritual, não importa onde Deus me ordenou que eu fosse, se o altar estiver desarrumado, a primeira coisa que eu percebo é que eu devo fazer, arrumar o altar de Deus. E ele arruma o altar de Deus, ele conserta o altar de Deus lá no cume do Carmelo. Ele dá uma ordem aos israelitas dizendo, tragam aqui ofertas agora, mas eu não quero oferta de ouro, de pratas, eu não quero oferta de
carneiros, cordeiros, eu quero que vocês tragam água. Irmão, oxalá se pedissem ouro, prata, mas ele está pedindo água. Eu devo lembrá-los que fazem 3 anos e 6 meses que não chove. Então é mais fácil eu entregar ouro, é mais fácil eu entregar prata. Deus sempre vai pedir aquilo que dói no nosso coração, porque aquilo que eu ofereço a Deus, se não doer no meu coração e não morrer no meu coração, tampouco serve para o altar de Deus. Deus só quer aquilo em cima do altar, aquilo que importa para o meu coração, não aquilo que sobra. Deus quer o nosso tempo como primícia, não o resto do tempo que sobrou do domingo. Deus quer aquilo que dói no seu coração no momento da entrega. Deus quer a sua madrugada para você deixar o sono e você levantar e orar. Isso vai custar para você, pastor, é difícil, é isso que Deus quer. Deus não pede ouro, Deus não pede prata, Deus pede água. Encham cântaros de água e tragam aqui para cima. Ele fez uma valeta do lado, irmão, e colocou ali o altar arrumado, colocou a lenha organizada, colocou o holocausto em cima e o povo derramando água, até que a terra não conseguia mais absorver a água. Eu fico olhando a fé deste povo, 3 anos e 6 meses sem chuva e jogar água na terra seca, irmãos. Mas não é terra seca, os espirituais discernem bem tudo e de ninguém são discernidos. O que Deus está fazendo aqui, vocês não estão derramando água sobre a terra seca, vocês estão derramando água sobre o altar de Deus. E tudo que eu derramo sobre o altar de Deus, Deus responde, meu irmão. Diga glória a Deus. Tudo que eu derramo sobre o altar de Deus, Deus responde. Tudo que eu coloco no altar de Deus não fica sem resposta. Os céus se abrem, Deus vem receber no altar. Tem alguém aqui com o altar levantado nesta noite? Você já entrou neste culto, meu irmão? Olha aqui para mim. Tem alguém aqui com o altar levantado nesta noite? Você já colocou algo sobre o altar de Deus? Irmãos, a palavra de Deus naquele tempo era muito rara. Você não ligava o YouTube, tinha alguém pregando como hoje. A palavra era raríssima. Aliás, eu acho que agora, por estes dias, também está se tornando rara a palavra de Deus. Se eu fosse você, aproveitava, saía do WhatsApp agora, desligava o YouTube, irmão, olhe para cá. Deus está dizendo, o altar está arrumado para que você possa derramar a oferta em cima. Eles colocaram a água em cima do altar, a terra fez assim, ó, chupou de uma vez. Elias dá a segunda ordem, desçam do Carmelo e peguem água. Eles subiam de volta e derramavam 4 vezes, 4 cântaros. Irmãos, é só por fé, porque fazem 3 anos e 6 meses que não chove, e o Senhor está pedindo algo impossível para mim, pastor. Faz 3 anos e 6 meses que eu estou numa terra seca, faz 3 anos e 6 meses que eu estou no desespero, faz 3 anos e 6 meses que eu oro e parece que os céus estão de bronze. Faz 3 anos e 6 meses que eu não escuto a voz de Deus falando no meu coração. Fazem 3 anos e 6 meses, meu irmão. Só que Deus é um Deus de aliança. Ele não quebrou aliança com você. A aliança da parte de Deus é inquebrável. Deus continua sendo Deus de Elias, Deus de Jacó, Deus que te fez promessas. Ei, você é alvo das promessas de Deus. Isso aqui não é mensagem motivacional. Não se confunda com aquilo que eu estou pregando. Me entenda no Espírito, meu irmão. Isso aqui não é mensagem motivacional, mas Deus te fez aliança. Você lembra quando você era criança? Eu não estou falando bebê, eu estou falando criança espiritual. Quando você chega na igreja, os primeiros passos, Deus vai fazendo promessa para você. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria escrever num caderno das promessas de Deus. Todas as vezes que você entrasse no momento de crise, você apresenta na oração e apresenta para o diabo: ei, Satanás, olha aqui o meu caderno das promessas de Deus. Olha aqui as promessas de Deus que fez a minha vida. Essas promessas são inquebráveis. Você precisa escrever o que Deus falou. Nos momentos que não chove, no momento que não tem orvalho, as promessas de Deus vão te trazer novamente para a presença de Deus.
este vazio que nós sentimos na alma de vez em quando, o que acontece é que nós nos esquecemos da promessa de Deus, meu irmão. E quando nós nos esquecemos da promessa de Deus, nós pensamos que também Deus nos esqueceu. Não, foi eu, Rafael, que se esqueceu que Deus fez uma promessa, mas Deus jamais se esqueceu. Deus disse: não haverá chuva durante 3 anos e 6 meses, mas depois eu vou abrir os céus novamente para chover sobre esta nação. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Tem alguém que pode glorificar? Ele não se esquece daquilo que ele falou. Há um encontro com Deus e Elias lá no Carmelo, a terra fértil. Há um encontro de Deus e Elias neste monte, que significa jardim de Deus, campo frutífero. Eu tenho que entender que apesar da crise que está ocorrendo, Deus ainda me leva para lugares de promessa, campos frutíferos. Me leva a lugares aonde eu vou erguer o altar da oração novamente. Me leva para lugares aonde Ele vai ter um encontro comigo. Irmãos, é magnífico isso aqui, porque os profetas de Asser, os profetas de Baal, eles estão clamando aos seus deuses, e Deus dele não responde. Até o meio-dia Deus deles não respondeu, mas então Elias disse: agora deixa eu clamar ao meu Deus. É um crente só, irmão, é um profeta só, amém? Aí Elias então arruma o altar, depois da água derramada, ele faz uma oração curta. Ele diz: Senhor meu Deus, mostra que só Tu és o Senhor aqui neste monte. Deus responde no milésimo de segundo seguinte. Deus responde com fogo, meu irmão. Vem o fogo dos céus, queimou o holocausto, queimou a lenha, lambeu a água, e o povo começou a cultuar a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não estou falando de meia dúzia de pessoas, eu estou falando de centenas de milhares. Um avivamento no Carmelo, dizendo: só o Senhor é Deus. Avivamento no Carmelo é a coisa mais magnífica. É a terra fértil, é o vinhedo, é o altar de Deus arrumado. É Deus se manifestando com poder, é Deus se manifestando em fogo. Nesse lugar chamado Carmelo, o avivamento ocorre. Nesse lugar chamado Carmelo, não há mais deuses, há um só Deus, só o Senhor é Deus. Neste lugar chamado Carmelo, Deus responde com fogo. Eu fico imaginando este culto naquele dia. Neste lugar Ele profetiza uma abundante chuva, e a chuva acontece no mesmo dia. Glória a Deus por isso. A chuva ocorre no mesmo dia, aleluia. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã, eu estou dizendo que ao profetizarmos, a chuva ocorre no mesmo dia. Tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo? A chuva desce no mesmo dia, para uma terra seca, uma terra sedenta. É a alma do homem, a alma distanciada de Deus, sem a chuva do Espírito Santo. Quando nós nos tornamos crentes, irmãos religiosos, nós adentramos as nossas reuniões, aos nossos cultos vazios, e saímos vazios. Mas quando eu entendo que Deus me levou num direcionamento de posicionamento no Carmelo, então eu entendo que só o Senhor é Deus. O Senhor precisa nos lembrar das mensagens proféticas, das promessas e das alianças que Ele fez para conosco. Mas este profeta, este grande homem de Deus, no capítulo de número 18, ele profetiza no Carmelo, Horebe, terra fértil. Aliás, é lá no Carmelo. Mas no capítulo de número 19, ele começa um caminho em que Deus não está no caminho com ele. Todo avivamento, olha para mim que eu vou falar bem devagar. Todo avivamento, logo após o avivamento, acontece uma grande perseguição. Por que Deus permite, pastor, depois de um avivamento na minha casa, na minha vida, uma grande perseguição? Primeiro, para Deus nos testar. Aonde está meu coração? Se eu continuo crendo em Deus que estava no Carmelo, ou se eu largo e abandono Deus quando Ele se faz silêncio? Ou Deus só é Deus quando Ele responde com fogo,
ou quando Deus não diz nada, ele deixa de ser Deus para mim. Deus permite uma grande perseguição, e Jezabel, encabeçando esta grande perseguição, encabeça para matar Elias. Ela diz: como ele fez aos meus profetas, eu farei até o final da tarde na vida de Elias. Elias, sabendo disso, irmão, olha aqui para mim, Elias, como eu e você, Elias deixa o moço, preste atenção, Elias deixa o moço em uma cidade. Daquela cidade ele caminhou para dentro do deserto um dia. Interessante que ele deixa o moço em uma cidade. O seu auxiliar, o seu moço, o seu discípulo, ele não leva junto, ele deixa num lugar seguro. Ele diz: eu vou sozinho. E ele entra no deserto caminhando. A força que ele tem para caminhar no deserto sem Deus é um dia só. Vou repetir: a força que Elias tem para caminhar dentro do deserto sem Deus é um dia só. Por que eu caminho no deserto e já parei? Porque você está sem Deus. Por que eu caminho no deserto, pastor, e eu não consigo ir avante mais nesse deserto? Porque você esqueceu de Deus. Se Deus está contigo, você atravessa o deserto. Mas quando nós nos esquecemos do Senhor nosso Deus, e isso foi no outro dia, o avivamento do Carmelo acontece hoje. Elias é perseguido amanhã mesmo ele deixa o moço na cidade, amanhã mesmo ele entra dentro do deserto e vai caminhar um dia no meio do deserto, e ele encontra um zimbro, irmãos. Quem que já não se deitou debaixo de um zimbro? Quem que já não se assentou debaixo de um zimbro? A oração que Elias faz debaixo do zimbro é essa: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, não. Eu não aguento mais isso aqui não, Senhor. Esse negócio aí de ser profeta, ministério, aliás, ser crente, não está dando certo não, é dificuldade, são dificuldades, Senhor. A oração de Elias: Senhor, eu acabei de pregar no Carmelo, o avivamento foi tanto, o Senhor respondeu com fogo, hoje eu deveria estar de boa. Onde é que eu estou? No meio do deserto aqui, caminhei um dia, estou no zimbro deitado. A oração dele, olha o que ele diz na oração: eu não sou melhor que meus pais, não. Ele está dizendo: eu não sou melhor que a geração passada, eu não sou melhor que eles. Aí ele ora: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Irmão, quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já orou desse jeito? Senhor, toma minha vida em tuas mãos, porque eu não sou melhor que meus pais. Quero ir embora daqui, para mim chega. Meus filhos já estão grandes mesmo, né? Quero ir embora. Senhor, me leva. Olha a oração de Elias: Senhor, me leva. Ele está pedindo para morrer, irmãos. O Senhor faz qualquer coisa aí, me mata. Eu quero ir embora daqui, Senhor. É a crise existencial de um chamado de Deus. É a crise existencial, ministerial, de um homem, de uma mulher, escolhida por Deus, chamada por Deus, separada por Deus, aprovada por Deus. E é justamente por isso que você está em crise. Porque a crise acontece, pastor, conosco. A crise ocorre porque eu não consigo entender. Porque ontem eu estava ali e eu vi o fogo caindo dos céus, mas hoje eu estou aqui sendo perseguido por Jezabel, sendo ameaçado. Eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui sobre esta terra. Esta é a crise, porque você não entende. Mas nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para obedecer. E quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo sem entender, nós vamos continuar caminhando. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Continuamos caminhando. A crise, meu irmão, ministerial, existencial, debaixo de um zimbro. Todo mundo já esteve debaixo, assentado esse zimbro. Senhor, de madrugada, você lembra disso? Assentado debaixo do zimbro. Você lembra as madrugadas do zimbro, irmão? Só que ele escolhe um lugar profético. Diga profético. Ele escolhe um lugar profético, porque zimbro é símbolo da cruz. Zimbro é símbolo da cruz. E ele vai e se assenta aos pés da cruz. Senhor, eu quero morrer. Parece que eu vejo Jesus falando, né? Lá na frente, você vai morrer mesmo, para as tuas vontades, os teus desejos. Hoje você vai morrer aqui, Elias. Irmãos, quem conversa com o Senhor no zimbro nunca mais é o mesmo depois. A tua história nunca mais vai ser a mesma. Sabe, olha aqui para mim, sabe esse vazio aqui? Nada preenche, meu irmão.
preenche não. Nada preenche. Pastor, se eu fizer a viagem dos sonhos, não preenche, não vai preencher. Pastor, se eu comprar a casa dos sonhos também, não vai preencher. Pastor, se eu tiver o cartão Black sem limite, também não vai preencher. Pastor, se eu me casar, também não vai preencher. Pastor, e se eu deixar de ser casado ou casada, aliás, está errado e também não vai preencher. Pastor, se eu fizer isso aqui, não há nada que você possa fazer para preencher o vazio que você sente. Este vazio é porque você está em crise existencial, não sabe para onde está indo, não sabe o que vai acontecer. Irmãos, quando nós somos postos nas mãos de Deus, acabou para nós não sabemos mais para onde nós vamos. Nós não sabemos para onde nós iremos. O vento sopra onde quer e nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim todo aquele que está na mão do Senhor. De uma coisa eu sei, que o Senhor está pronto para receber a igreja dele. Irmão, você pode glorificar o nome do Senhor. Ei, você que está em crise, o Senhor está dizendo hoje: ei, eu sou o mesmo Deus do Carmelo. Só que Deus agora não está se manifestando mais com fogo, e nós ficamos perplexos com isso, porque Deus não está se manifestando mais com fogo, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Deus calado, é o mesmo Deus com fogo, é o mesmo Deus no vento, é o mesmo. Ele faz a oração, Deus envia um anjo, e este anjo traz um alimento do céu. Elias está dormindo, ele acorda Elias e diz: ei Elias, levanta, come e bebe, porque muito longo te será o caminho. Você tem uma caminhada, você tem uma caminhada ainda pela frente. Levanta. Ei, você que sentou, levanta. Ei, você que está dormindo, acorda. Ei, você que está deitado, ei, levanta. Ei, você que está deitado dizendo: Senhor, não tem como eu sair disso aqui, mas levanta, porque muito longo te será o caminho. Ele come, bebe a água que o anjo trouxe, come o pão e volta a dormir. O anjo diz: deixa ele dormir um pouquinho, deixa ele dormir aí um cadinho, não é mesmo? Quando você não tiver nada mais o que fazer, irmãos, vai lá e come, aí você vai dormir depois, amém? Pode ficar por aí inventando, está entendendo? Come um pouco, não muito, toma água, deita e dorme. Quando você acordar, o Senhor vai dizer o que você deve ser feito. Ele acorda o anjo dizendo para ele de novo: come e bebe, teu caminho é longo, rapaz. Ei, tem alguém me ouvindo aqui, moça? Ei, teu caminho é longo. Ei, teu caminho não termina no zimbro. Ei, teu caminho não termina no zimbro. Teu caminho não termina no deserto. Teu caminho não termina num deserto debaixo de uma árvore de zimbro. Teu caminho não vai terminar, tua vida não vai terminar desse jeito. Você está nas mãos de Deus, nem escapar você não consegue escapar mais. Deus tomou você nas mãos dele, ninguém te solta, ninguém te tira das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Ei, olha aqui, Deus não vai deixar você morrer no deserto. Deus está dizendo que o caminho é longo, é longo, é longo. Ah, você pode glorificar a este Deus. É longo o caminho. É muito chão aí pela frente, meu irmão. Para de procurar subterfúgios. Para de procurar meios. Deus está de olho em você. Aliança inquebrável. Para onde que ele está indo? Horebe. O anjo diz: pode ir, mas o teu caminho é longo. Aí ele come. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe. Só que Horebe significa terra desolada. Só que Horebe significa terra desértica. O aglomerado de montanhas, Horebe, significa morada de Deus. Mas a montanha em específico, deserto. Terra seca. Olha para onde ele está indo. Irmãos, eu me pergunto: como alguém sai da terra da fertilidade,
para ir para a terra infértil e seca. Como que alguém sai do Carmelo, do avivamento, da presença de Deus, por causa de uma perseguição, e consegue ir para um lugar de aridez? Como Elias saiu de um lugar chamado terra fértil, Carmelo, está se dirigindo para um lugar chamado aridez, Horebe. É a transição da alma humana, dadas as circunstâncias das nossas perseguições, daquilo que ocorre comigo, daquilo que Deus permite que aconteça comigo. Apesar de Horebe também ser conhecido como monte de Deus, mas é o nome de um lugar de terra seca, árida. E ele caminha 40 dias e 40 noites. Interessante neste fato nós entendermos também, é que ele está caminhando com a força da comida que Deus deu a ele. Ele não está caminhando com a força da sua própria vontade. O caminho que ele está trilhando não é o caminho que Deus estabeleceu, mas a força que ele está tendo é a força que Deus deu. Amém, igreja? O caminho que ele está trilhando não é o caminho que Deus desejaria, mas a força para terminar aquele caminho é o alimento que o anjo deu lá no zimbro. A pergunta que não quer calar: por que que Deus permite isso? Se eu estou no caminho errado, me tire as forças. Se eu estou no caminho errado, se eu estou na minha própria vontade, não me permita ir. Por que que Deus me dá forças para fazer isso? A graça de Deus para que você não morra no caminho que você escolheu. Deus te ama tanto, é gracioso. Deus te ama tanto, é gracioso, que Ele vai te alimentar mesmo no caminho errado, para que você não morra no meio deste deserto. Ele vai chamar você de volta. Você pode glorificar o nome daquele que é. Então, irmãos, quantas vezes nós estamos no caminho errado, e Deus Pai, Ele nos alimenta, nos sustenta nesse caminho. Lá no zimbro, quem é que sustentou Elias? Olha o que diz o texto: e com a força desta comida. Então, irmãos, eu preciso discernir se Deus está comigo ou não, não se Deus me alimentou ou não. Olha que o Moisés falou para Deus, Moisés dizendo para Deus: se você não for comigo, não envie anjos algum, porque eu não irei, não darei um passo a mais se o Senhor não estiver conosco. O que é que ele está dizendo? Eu não quero pão, eu não quero nada, eu quero a sua presença. Se o Senhor for conosco, eu irei. Se o Senhor não for, eu fico aqui mesmo, morro aqui mesmo. Qual é o discernimento? Eu preciso saber se o Senhor está comigo. Eu preciso saber se Deus está comigo. Eu preciso saber, não se Ele me supriu, eu preciso saber se Ele está comigo. Com a força daquela comida, olha o texto, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, terra infértil. É Deus dizendo: a minha misericórdia vai contigo. Irmãos, quem já deixou a igreja? Quem já deixou o corpo de Cristo? Quem já experimentou, já experienciou por aí, dizendo: eu vou só dar um tempo, pastor. De vez em quando eu mando mensagem para alguém: pastor, eu estou dando um tempo. Irmãos, para Deus nós não damos tempo. Está entendendo? Pastor, estou dando um tempo, né? Olha aqui para mim. Para Deus nós não damos tempo, porque Ele é a nossa vida. Ele está em nós e nós estamos nele. De vez em quando eu mando mensagem: cadê você, meu filho? Pastor, estou dando um tempo do quê? Estou no caminho de Horebe, me aventurando pelo deserto, pelo caminho que eu escolhi. Ei, você só está vivo, você vai conseguir chegar, porque Deus está te sustentando para você chegar lá. Está entendendo? Crente, irmãos, está marcado pelo Espírito de Deus no teu espírito. Aonde você for, você é escolhido de Deus. Você está lá na noitada, Deus está olhando para você: eu estou te sustentando,
para que você vá e você retorne. Você está me entendendo? Eu estou te guardando para que você vá e você retorne. Tempo, irmãos, de Deus a gente não dá tempo. Então ele foi caminhando 40 dias, 40 noites. Quando ele chega em Horebe, ele encontra uma caverna. Diga caverna. Ele encontrou uma caverna. Ele entrou dentro da caverna. Todo aquele que faz o seu próprio caminho, ele escolhe uma caverna para si. Ele entra dentro da caverna. Ele se esconde dentro da caverna. Ele chora dentro da caverna. Ele clama por Deus dentro da caverna. Ele ora dentro da caverna. Ele pede para morrer dentro da caverna. Aí Deus permite acontecer algo do lado de fora. Vem um vento, todavia Deus não estava no vento. Passou um fogo e também Deus não estava no fogo. Depois um terremoto e Deus não estava no terremoto. Depois de todas estas coisas, uma voz mansa e delicada: Elias, o que fazes aqui? Esta pergunta de Deus: Elias, o que fazes aqui? É que dá a dica de que aquele caminho não era Deus quem trilhou para Elias. Porque se fosse Deus, não perguntaria: o que você está fazendo aqui? Deus pergunta para Elias: o que está fazendo aqui, Elias? E ele responde com aquilo que está dentro do coração dele: mataram todos os teus profetas e eu fiquei só. Ainda requerem a minha vida. Senhor, eu pedi para morrer, o senhor lembra? Aí o Senhor fala para ele: põe-se em pé do lado de fora dessa caverna. O Senhor está chamando alguém aqui hoje. Você já passou muito tempo dentro dessa caverna existencial. É hora de você sair para fora. Você já passou muito tempo trancado dentro dessa caverna. O Senhor esqueceu de você, não? A pergunta que o Senhor está fazendo: o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? A pergunta é: o que o Senhor está fazendo a você? O que é que você está fazendo trancado dentro dessa caverna? O que é que você veio fazer aqui hoje? Esta é a pergunta. Qual é o motivo? Por que você está aí? Os meus pais, pastor, qual é o motivo? A minha mãe, pastor, qual é o motivo? O meu pai, pastor, qual é o motivo? São tantos os motivos que nós damos. Sai agora de dentro dessa caverna, põe em pé e eu falarei contigo. É hora de você sair de dentro deste lugar aonde você entrou, que Deus não projetou. Deus tem um encontro com Elias. O primeiro encontro que Deus teve com Elias foi lá no Monte Horebe, aliás, no Monte Carmelo. O segundo encontro foi no Horebe. Mas o Senhor procura você para te encontrar há muito tempo. A pergunta é se o Senhor vai te encontrar hoje aqui neste culto. A pergunta é se você vai deixar os deuses de Baal. A pergunta é se você vai deixar os deuses de Aserá. As perguntas é se você vai armar o altar e arrumar o altar e arrumar a lenha. A pergunta é se o fogo de Deus vai descer sobre você. Mas Deus tem um encontro marcado com você aqui neste lugar. Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A pergunta é se o Senhor vai nos encontrar dentro de uma caverna, ou se o Senhor vai nos encontrar arrumando o altar. É o mesmo Elias. 40 dias atrás Deus encontra Elias arrumando o altar. 40 dias depois Deus encontra Elias dentro de uma caverna. Irmão, 40 dias. Crise existencial, crise espiritual, crise emocional, crise. O Senhor manda você sair fora hoje. O Senhor está do lado de fora perguntando para ele: o que faz aqui, Elias? Parece que eu vejo o Senhor assim com o braço cruzado. Elias, ei, que faz aqui? E ele lá de dentro: Senhor, mataram todos os seus profetas. Não é assim que nós falamos? Senhor, sabe o marido que o Senhor me deu para eu casar? Camarada, é isso, é aquilo, eu não aguento mais não, estou dentro dessa caverna aqui.
E o Senhor perguntando com o braço cruzado assim: ei, o que faz aqui? Sabe a esposa que o Senhor me deu? Síndrome adâmica, a mulher que tu me deste. Ei, a empresa que o Senhor me deu. E o Senhor com o braço cruzado lá de fora. Ei, então me fala, o que você veio fazer aqui? É que mataram todos os seus profetas, Senhor. O Senhor com o braço cruzado assim. Elias, você não respondeu a pergunta. Eu quero saber o que é que você veio fazer aqui. É que só tem eu de profeta. Prepotência. E se eu morrer, Senhor, acabou, o Senhor tem mais profeta não. Audácia. E o Senhor do lado de fora, que mais? E o vento passando, fogo passando, a mente a milhão, crise, agonia, coração acelerado, não dorme à noite. E o Senhor perguntando: o que você vieste fazer aqui? Você é o mesmo do Carmelo ainda? Ou você não é mais aquele do Carmelo? Com os braços cruzados lá de fora. E é do lado de dentro da caverna falando, justificando, tentando justificar. Nós tentamos justificar o injustificável. Por que você está aqui? Por que você fez isso? Senhor, por isso, não. Põe-te em pé do lado de fora. Ele está sentado, deitado, de bruços, falando com Deus. Deus fala: coloque-se em pé do lado de fora e eu falarei contigo. Aí ele vai, veste a sua capa, coloca a capa sobre o rosto e sai do lado de fora. Quando ele vai do lado de fora, Deus pergunta de novo: o que vieste fazer aqui? A resposta é a mesma: é a esposa que o Senhor me deu, o marido que o Senhor me preparou. Eu não orei? É a empresa que o Senhor me deu? É a igreja que o Senhor me deu? É o ministério que o Senhor me deu? Tudo isso. Mataram todos os seus profetas, eu fiquei sozinho. Aí Deus fala: ei, Elias, deixa eu te falar uma coisa. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Tem mais aí, 7.000. Tá bom para você? De joelhos que não se dobraram a Baal. E eles são mais crentes do que você, Elias. Porque eles não fugiram. Eles continuam no mesmo lugar, escondidos na minha presença. Eu te chamei porque eu te escolhi. Você é meu escolhido e será meu enviado. E o que você está fazendo dentro dessa caverna é o seu bel prazer, é o seu medo, é a sua angústia. Agora, lá no zimbro, olha a conversa de Deus com ele. Lá no zimbro você pediu o quê? Para morrer, Senhor. Vai morrer não. Volta pelo teu caminho. O caminho não era de Deus não. Meu Deus, não era o seu caminho não. Mas o Senhor me supriu, não era o meu caminho. Mas o Senhor me guardou, não era o meu caminho. Mas o Senhor me alimentou, não era o meu caminho. Então por que o Senhor fez isso? Eu fiz isso pela graça. Você não merecia, mas eu guardei. Você não merecia, mas eu sustentei. Você não merecia, mas eu salvei. Você não merecia, mas eu batizei. Você não merecia, mas eu derramei sobre você. Você está entendendo? A graça de Deus, unicamente, exclusivamente a graça de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus que nós estamos vivos. Porque de há muito tempo, se o Senhor não nos guardasse, o inimigo teria nos tragado vivo. De muito tempo o Senhor vem nos guardando e protegendo. Então o Senhor me trouxe até aqui? Não, não trouxe você, você veio. Volta pelo teu caminho. Você vai ungir 2 reis e um profeta no teu lugar, porque a unção, a unção não acabou.
Eu estou de forma profética liberando para alguém aqui nesta noite, porque você está olhando para a crise, e pela crise que você está passando, você pensa que a unção terminou. Eu estou aqui como porta-voz de Deus, dizendo: a unção não acabou. Pelas experiências religiosas do teu passado que você teve, você acha que a unção acabou, e o Senhor está dizendo nesta noite: a unção não acabou. Pelo que aconteceu dentro da tua casa, você pensa que terminou e que a unção acabou, e eu estou lhe dizendo da parte de Deus: a unção não acabou, não acabou, não acabou. Você pode glorificar a este Deus, não terminou. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ei! Porque nós pensamos que nós erramos e a unção termina. Nós pensamos que nós saímos do caminho e a unção acaba. Nós pensamos que nós saímos do projeto e a unção termina. Não, não terminou, porque Deus é Deus de aliança eterna. Continua a mesmíssima unção, só ela está aí dentro, fechada pelo medo, pelo desespero. Volta pelo teu caminho. Interessante que o Senhor não coloca ele nas asas de um querubim e fala: devolve lá de onde ele saiu. Não, Senhor, agora você tem 40 dias para você voltar. Irmãos, 40 dias para ir. O Senhor falou: eu mandei o anjo com o pão assado na brasa para você ir, a botija cheia de água para você ir. E agora, Senhor, tem água não, tem pão não? Não, agora você deu o teu jeito, Elias, volta. Todavia eu serei contigo. O que tu prefere? Deus ou o pão do anjo e a água do anjo? O Senhor tem um encontro marcado com você que vai te transformar para todo sempre. Elias nunca mais foi o mesmo depois de um encontro com Deus em Horebe. O Senhor marcou um encontro com ele no Carmelo, ele não entendeu. Ao Senhor manda o anjo no zimbro, ele não entendeu. Ao próprio Senhor vai lá em Horebe, na caverna. Vamos conversar aqui, Elias. Meu projeto para você não terminou não. Tem unção aí dentro. Teus filhos ainda precisam de você. O ministério que eu te entreguei não terminou não. Terminou não. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, Deus sabe, irmão. Pastor, eu fiz coisas terríveis. Pastor, noite passada eu fiz coisas terríveis. Deus já sabia. Você acha que Deus é pego de surpresa, meu irmão? Você acha que Deus escolhe o Rafael contando que o Rafael não erre? Deus escolhe o Rafael sabendo que o Rafael vai errar. Aí por você não conhecer isso, e a religião veio na tua cabeça, e o diabo se vale disso, aí você está aí desesperado. Não posso mais ser usado. Elias, retorna, unge 2 reis e um profeta no teu lugar, porque a unção não terminou sobre a sua vida. Ele retorna. Quando ele vai voltando, irmão, ele passa lá pelas bandas de um lugar, e tem um homem arando terra, 2ª junta de bois. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, está atrás da 2ª junta de boi, arando terra. E ele passa, tira a sua capa e joga sobre as costas de Eliseu, e diz: vem e segue-me. É o chamado. A unção não terminou. Você nem passou o bastão para ninguém, já está querendo ir embora. Olha aqui para mim. Você vai passar o bastão que está na tua mão para alguém. Você vai transferir a capa, a unção que está sobre você, que Deus te deu, para alguém, porque ela não é tua, ela é de Deus. Você não comprou, ela é emprestada, Deus te emprestou. Deus pode até te levar, mas a capa e a unção é dele.
você vai transmitir para alguém, você vai transmitir para o seu filho, vai transmitir para a sua filha, vai transmitir para alguém aqui nessa terra, aquilo que o Senhor colocou sobre os teus ombros. O encontro de Deus com Elias é um encontro magnífico, irmãos, um encontro transformador. O Deus da aliança, Ele não é o mesmo Elias do Carmelo, Ele não é o mesmo Elias do Zimbro, mas quando ele chega em Horebe, o Senhor chama para fora e diz: ponte em pé, aqui eu vou transformar você em outro Elias. Lá no final, irmão, vou encerrando, lá no final, Eliseu diz: eu não te deixarei, onde você for eu vou junto. Que havia uma promessa que Deus ia tomar Elias da terra, ele não veria a morte. Então veio um redemoinho, cavalos de fogo e seus cavaleiros, e separaram Elias de Eliseu. E Elias foi assunto aos céus, subiu em um redemoinho. Nem morrer não morreu, irmãos. Você nem sabe o que Deus tem para você. Nem sabe o que Deus tem para você. Pastor, eu quero morrer, mas o que Deus tem para você é vida. Pastor, eu não aguento mais, o que Deus tem é vida. O camarada nem morrer não morreu, e ele estava no zimbro dizendo: eu quero a morte. Ei, graças a Deus que Deus não ouve as nossas orações como nós oramos, irmãos. Graças a Deus que o Espírito Santo fala: não, peraí pai, peraí, ele está orando assim, ó, deixa eu interpretar para o Senhor o que ele está falando, porque nós não sabemos orar como devemos. É isso que está escrito. E com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai por nós. Graças a Deus por isso, aleluia por isso. Porque se Deus ouve a oração de Elias no zimbro, ele não subiria no redemoinho. Irmãos, eu fico pensando lá na frente, quando Jesus disse para os discípulos: vem Pedro, Tiago e João, e se transfigurou diante deles, e apareceu Elias e Moisés. Eu fico pensando, o que ele ia perder? E eles conversavam com o Senhor a respeito da sua morte. Eu fico pensando, Elias, graças a Deus que o Senhor não ouviu a minha oração no zimbro. Eu sei que tem gente que orou no zimbro aqui essa semana, irmãos. Para mim chega. Para mim, pastor, esse casamento chega. Deus ouviu. Pastor, para mim este casamento já era. Deus ouviu. Essa semana também a minha empresa, vou dar baixa. Deus ouviu. Só não atendeu. Graças a Deus por isso. Já era, pastor, para mim, eu não quero mais. Deus ouviu também, só que não atendeu a sua oração, porque Ele sabe que você está orando a partir da crise, e toda oração a partir da crise, nós não pensamos direito naquilo que nós estamos falando. Você abandona na crise, você separa na crise, você fecha a sua empresa na crise, você deixa o ministério na crise, você abandona famílias na crise, você se desespera na crise. Mas o Senhor hoje está te chamando para fora dessa caverna, porque Ele tem um encontro marcado com você aqui hoje. Está começando agosto, e o Senhor tem um encontro marcado com você aqui hoje. Coloque-se em pé, por gentileza. Irmãos, todas as coisas são silenciadas. Quando elas são silenciadas no meu e no seu coração, nós ouvimos a voz de Deus. Ei, passava um vento, Deus não estava no vento. Passou um fogo, Deus não estava no fogo. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Eu sei que a tua vida está assim: fogo, vento e terremoto. Deus não está em nenhuma delas. Mas quando você silenciar todo este barulho no seu coração, você vai ouvir a voz sublime de Deus. O que fazes aqui? O que queres aqui? Tudo isso que você viveu até agora é para Deus ter um encontro transformador com você. Quero que você saia com a sua família do seu lugar, venha aqui na frente. Enquanto eles ministram louvor, nós vamos orar a Deus. A presença de Deus neste lugar é tão forte que vai tomar a sua vida. Vai tomar a sua vida de uma forma sublime, poderosa. A presença de Deus é tão magnífica, poderosa. Pode vir, igreja. Vem você, vem sua casa, vem todo mundo. Vamos orar juntos aqui? Vamos?
esse é o dia que o Senhor marcou. Como pode, pastor, outrora eu estava no Carmelo e hoje eu estou em Horebe? No meio você se esqueceu do zimbro ainda. Como pode, pastor, aquele avivamento de outrora e hoje eu estou numa sequidão espiritual, numa mornidão espiritual? Você está olhando mais para a crise do que para Deus. Essa noite de restauração, de milagre, adore o Senhor, entregue-se totalmente a Ele agora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, meu Deus, mas a alegria vem de manhã. Deus, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Meu Deus, e Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segue os teus olhos. Eu sei que os teus olhos, sim, Jesus, sempre atentos, permanecem em mim. Senhor, teu encontro com você esta noite. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, Jesus, mas a alegria vem Jesus, de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Pode passar, Deus de promessas, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta. derrama, Senhor, o seu Espírito Santo, Planos não podem ser frustrados. o seu Espírito Santo. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Vão ver o impossível acontecer. Irmãos, sabe a promessa que o Senhor te fez? Sabe aquela promessa que o Senhor te fez?
Nós tomamos os nossos próprios caminhos porque nós queremos apressar a promessa que o Senhor nos fez. Só que não tem nada que nós possamos fazer a não ser cremos naquilo que o Senhor falou e esperarmos o tempo acontecer. Deus fez promessas a Abraão, e Abraão esperou. Deus também esperou. O que Deus esperou? Deus esperou a carne de Abraão ficar mortificada. É isso que o Senhor está esperando. Quando não houver mais forças, quando não houver mais possibilidade humana alguma de realização daquela promessa, quando eu olhar para todas as portas e encontrar todas fechadas, quando eu olhar para mim mesmo e não ver capacidade daquela promessa acontecer, então o Senhor fala assim: é eu que farei. A promessa de Deus para Abraão é tão forte quando Deus se encontra com Abraão, que ele já é avançado em idade, e Deus fala assim: de ti, das tuas entranhas. Ele fala: Senhor, como será isso? Porque nem filhos eu tenho. Por acaso Damasceno Eliezer, o meu servo, será o herdeiro? Ele diz: não, aquele que será gerado dentro de ti. Irmãos, tudo que Deus prometeu está aí dentro. Irmãs, tudo que Deus prometeu está aí dentro. Deus também está esperando, assim como você está esperando. Deus está esperando a carne de Abraão ficar morta. Porque quando o anjo vem com a promessa, no tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, Sara riu-se dentro da tenda, porque eles eram velhos, avançados em idades, não tinham mais o que. Ela parou com o costume das mulheres. Você está me entendendo? A carne estava morta, mortificada. Como que vai ser isso? Este é exatamente o ponto. Nós tomamos caminho do zimbro porque nós queremos fazer o nosso caminho. Nós tomamos o caminho do deserto porque nós queremos ajudar Deus a realizar aquilo que só Ele pode realizar. O Senhor está dizendo para alguém aqui que também Ele está esperando. Está esperando todas as suas possibilidades minarem. Quando não houver mais possibilidade nenhuma, mais nada, então o Senhor vai mandar você jogar a rede à direita do barco. Você vai achar novamente. Esse filho vai vir no tempo determinado, a promessa vai se concretizar na sua vida. O Senhor trouxe você aqui hoje para lhe dizer isso. O encontro que Ele tem com você. Irmãos, o Senhor já sabia que nós erraríamos. O Senhor já sabia que nós pecaríamos. O Senhor sabia que nós nos desviaríamos do caminho que Ele havia projetado. O Senhor sabia de tudo isso. Mas o Senhor também sabia que tinha um encontro marcado com você num lugar desértico. O Senhor também sabia que você estaria dentro de uma caverna, depressivo, ansioso, rejeitado, abandonado. Faz quanto tempo que você está assim? O Senhor está dizendo: é hora de você sair de lá. O Pai está dizendo para vocês aqui nesta noite: Deus, o nosso Pai, eu tenho uma herança para vocês, uma herança em Cristo Jesus. E você está igual o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Eu quero um cabrito. Irmãos, o Senhor não quer te entregar o cabrito. O Senhor tem uma herança para você. Para de pedir o cabrito. O Senhor tem uma herança inteira para você. Uma herança inteirinha. É hora de você sair de dentro dessa caverna hoje, aqui, agora. É hora de você se colocar em pé e o Senhor vai dizer o que vai ser feito a partir de agora. Volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho. Você pode adorar a Deus mais um minuto? Urabacanta labassuri bicanda. Deus, nada mais. Sim. Nada além de ti. Declare. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti.
Profetiza, Jesus. Nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Já era, meu irmão. Nada mais, nada Pois mais. uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais. Eu só quero a ti. Nada mais. Declare. Nada mais, O que? nada além de ti. Declare. Eu só quero a ti. Orabandarabasu. Nada mais, O que fazes aqui, Elias? nada mais, O que fazes aqui? nada além de ti. Declare, Eu declare. só quero a ti. Volta pelo teu caminho. Rabakalaia sura mandara bandoro kondala. Rukalaba sura mandara kandala badara. Ei, Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Pois uma vez que eu coloquei os teus olhos, nada mais me satisfaz. só Deus. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você quer um encontro real com Deus mesmo, meu irmão? Feche os olhos então. Depois desse longo caminho de 40 dias, uma jornada, depois de 40 dias, longos 40 dias, você encontrou essa caverna e entrou dentro. O que fazes aqui? O Senhor te viu. O Senhor te vê. Põe-te em pé para fora dela agora. Qual é a caverna que você entrou? Medo, depressão, angústia, desespero, abandono. Qual é o nome dessa caverna, meu irmão? Vamos sair dela agora juntos. A unção que Deus te entregou uma vez não terminou. Não termina, meu irmão. Se você conhece a Bíblia, você vai entender o que eu estou te dizendo. Deus encontrou Elias em Horebe, mas Jesus tinha um encontro marcado no Monte da Transfiguração com Elias, centenas de milhares de anos depois. Ele não poderia faltar aquele encontro. Você não pode faltar aquele encontro, porque tem um encontro marcado lá no futuro
Irmão, estou ministrando sobre você. Ter um encontro marcado com Jesus e Elias muitos anos depois, lá na frente. Você não vai perder isso. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos. Eu sei mais viver. E se eu passar, pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Meu Deus! Eu entrarei longe do santo dos santos. Eu sei mais viver. Que presença é esta, Pai? Santo, Santo. Não há outro lugar para você. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Tua alma grita. Onde estiver, sim, clamar pela glória, a glória de Deus. Procure uma pessoa para você orar, uma mulher, procure uma mulher, um homem, a não ser que você for casado. Você tem unção ainda. Faz muito tempo que essa unção está travada dentro de você. Você vai liberar ela hoje. Hoje. Libera sobre a sua casa. Libera sobre a sua casa essa unção. Elias, você vai ungir dois reis e um profeta.
Libera agora pelo seu filho, coloca a mão no ombro dele, do seu esposo. Libera. Vai liberando. Vai liberando. Vai liberando. Irmão, ô Maurício, chama essa família aqui para mim. Aqui atrás ali. Isso, chama ali para mim, Fábio. Chama eles aqui. Vem aqui na frente. Vocês vão orando, vocês vão orando. Ora pela sua casa. E a sua família toda aqui. Amém. Glória a Deus. A unção não terminou. O que o Senhor tem e o que Ele prometeu ainda vai se cumprir. Todo deserto é para Deus fazer com que vocês suportem o peso da glória. O Senhor está devolvendo o propósito nesta noite, o chamado para a sua casa, o propósito daquilo tudo que Ele prometeu a vocês, daquilo que tudo Ele falou. O Senhor está dizendo: é hora de deixar a caverna. É hora de deixar a caverna. O Senhor está perguntando: o que fazes aqui? O Senhor já sabe a resposta. Você crê nisso? O Senhor te devolve a graça e a força. Vocês não vão mais caminhar com a comida do anjo, vocês vão comer o próprio pão do Filho, que é Jesus o Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Faça assim com as mãos. Em nome do Senhor Jesus. Está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, a rocha em que minha casa está firmada. Glorifica Deus! A rocha em que minha casa está firmada, é Ele, o amor que alcançou a minha casa, é Ele. Aleluia. Volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho, que a unção não terminou. Deus não tirou você do altar. Ei, Deus está respondendo a alguém agora. Deus não tirou você do altar. É você que está achando que você não vai voltar mais ao altar. Deus não tirou você do altar. Continua ainda o acesso para você. Volta, 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 volta. Encontros que transformam. Amém? Tem alguém para entregar a vida a Jesus aqui nesta noite, igreja? Todos salvos? Quem quer entregar a sua vida a Jesus pode erguer uma das mãos aos céus, ou retornar a Jesus também pode erguer uma das mãos. Nós vamos orar por vocês. Todos salvos? Deixa eu orar por todos. Pai, em nome de Jesus, essa palavra cause efeito transformador na vida de toda a igreja, de todos aqueles que estão aqui durante essa noite, durante a semana. Que o Senhor transforme, Senhor dê graça,
que a unção, Senhor, do retorno, o techuvá de Deus, o encontro com os zimbros, Senhor, só foi um encontro com um anjo, mas em Horebe foi um encontro contigo. Em nome de Jesus eu abençoo a tua vida, abençoo a sua semana, abençoo a sua família, abençoo a sua casa, em nome de Jesus, amém. Retorne ao seu lugar adorando a Deus. Encontros que transformam. Glória a Deus. Você está feliz? Diga obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Os irmãos, perdoe e releve 15 minutos que nós passamos do horário. Nós terminamos às 21, mas o Espírito Santo conduziu, 15 minutos a mais. Garanto para você que não vai fazer falta esses 15 minutos, tá? Deus vai te abençoar grandemente. Essa semana será abençoada na sua casa, será abençoada a sua empresa, os seus negócios. O Senhor encontrou você hoje, a unção ainda está aí, e o propósito foi revelado na sua vida. Suas famílias sejam abençoadas, seus filhos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas a Jesus. Nosso irmão Adilson, ele tem um avisozinho rápido aqui para vocês, tá? Eu peço que vocês prestem atenção naquilo que ele vai falar aqui. Paz, igreja, tudo bem? Irmãos, é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal ali que havia uma necessidade, muitas pessoas nos procuraram e nós conseguimos uma professora de canto para estar dando aula aqui na igreja nas terças-feiras. Então, a gente conseguiu num valor bem acessível. Então, quem tiver interesse, não é necessariamente para entrar para o louvor, mas para você que tem desejo de aprender a cantar, aprender técnica, ela também é professora de fono, então ela vai estar ajudando bastante em questão de respiração, afinação, todas essas coisas. Então, se você tiver interesse, me procure no final do culto, porque na terça-feira agora já vai ter a primeira reunião com o pessoal, já tem 6 pessoas já que vão participar. Então, se você tiver interesse, procure no final do culto aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém? Então procure aí o irmão Adilson, vai ser bem essa oportunidade para quem quer aí aprender. Glória a Deus. Irmãos, tome um cafezinho ali depois, não saiam correndo, vão ter um momento de comunhão todos a igreja, tá bom? É importante e é bom. Glória a Deus por isso. E os irmãos que vieram aqui no sábado retrasado, que teve aqui o alinhamento ministerial, vocês preencham a ficha, pego ali com a Esther. Aqueles que deram nome são voluntários a trabalhar, servir na igreja, preencham ali,
tá bom? Pegue com ela vai orientar vocês. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Nós dizemos, se Deus é por nós, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, amor que alcançou